Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Dizer que, embora nesse momento de pandemia, de coronavírus, ainda assim nós nos encontramos muito alegres por podermos proferir a palavra de Deus. Isso nos traz uma satisfação muito grande, porque nós sabemos que, através da vontade do Senhor, que é pregar a sua palavra, que é divulgar o seu livro santo, nós estamos fazendo também um bem a todos vocês. E é com alegria que a gente faz isso. Para esta noite nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo de número 51. E vamos estar observando aqui algumas coisas maravilhosas da maravilhosa graça de Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso. Então é por isso que nós estaremos falando sobre algumas coisas da misericórdia, do amor e da graça de Deus novamente. E novamente falando, aproveitando o nosso tempo de política, nós nos vemos envolvidos em uma grande discussão política. Eu estava falando isso com uns irmãos que nós encontramos próximo ao nosso templo hoje, na Igreja Batista da Aliança e da Ebenezer. Então nós vemos que nós encontramos num momento de discussão política também. E é interessante que a última live que fizemos, falamos sobre um rei. E hoje, novamente, estaremos falando sobre um rei. Reis crentes nesse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Reis servos, mas que são humanos como nós. Líderes de grande ênfase em Israel. E também é bom para os nossos reis dos dias de hoje, os nossos governantes, se você quiser enviar para um governador, para o presidente, seja do Brasil ou de outros países, será de bom conteúdo para eles também. Porque esse texto mostra um grande rei de Israel, o rei Davi, que se arrependeu do que fez, porque não estava fazendo segundo a vontade do nosso Deus. Então nós estaremos lendo nesta noite e também trazendo para você esse texto em nome de Jesus. Vamos ler então, Salmo de número 51, dos versos 1 até o verso 19. Isaías 51, de 1 a 19. Leamos, pois. Davi, ele pede a misericórdia de Deus nesse momento. Ele diz o seguinte, a sua palavra: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga-me, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes, não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiças, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por ouvir, por ler essa oração do grande rei Davi, diante de Deus, se humilhando, diante de Deus se colocando como servo do Deus Altíssimo. Vamos orar ao Senhor ainda. Deus eterno e excelso Pai, nos dê, Senhor Deus, a tua direção neste momento. Nos faz entender, Senhor Deus, a tua vontade através da tua palavra que lida, Senhor Deus, que nós possamos entender a cada momento o teu querer. Quando ouvimos a tua vontade descrita na tua palavra, sê conosco neste momento. Faz-nos ouvir e entender o teu querer e a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Meus amados irmãos, amigos, de longe e de perto, ouvintes dessa palavra maravilhosa, aqui, essa oração feita pelo servo do Senhor. Interessante ver, irmãos, uma coisa que me alegra é ver um servo com a autoridade que tinha o rei Davi, que tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas, se colocando diante de um Deus vivo e poderoso, reconhecendo o poderio, reconhecendo a autoridade de Deus e se colocando diante dele como humano. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos e meus queridos amigos, que Davi, ele antes de orar dessa forma, ele cometeu erros na sua vida, assim como qualquer um de nós pode cometer. É claro que como um rei, ele cometeu um erro bem grande. A palavra de Deus nos diz que Davi procurava ser um homem reto na presença de Deus. Davi, desde jovem, ele louvava a Deus com a sua harpa, tocava, louvava na presença do Senhor. A última live que nós fizemos, falamos sobre Josafá, e Josafá, quando vai à guerra, uma coisa que eu acho interessante, ele coloca o povo à frente, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aquilo eu acho tremendo, irmãos amados. Então a Bíblia ela vai ensinando que nós precisamos louvar e exaltar o nome do Senhor em todas as situações. E nós vemos aqui que Davi era um louvador também, nato. Ele era pastor de ovelhas no campo, das ovelhas de seu pai, e ele louvava o Senhor. Mas também lá ele teve noção de administração, de administrar as ovelhas do seu pai. E lá ele defendia as ovelhas, como ele conta depois, que matou um urso, que matou um leão, defendendo as ovelhas de seu pai. E esse jovem, ele cresce na presença do Senhor. E o interessante é que o sacerdote, era sacerdote sim, e profeta Samuel, unge Davi, rei de Israel. Antes da morte de Saul, Davi foi ungido rei. E foi um evento assim tremendo, porque Deus já havia rejeitado Deus já havia rejeitado Saul. E agora unge a Davi como rei. Mas passam-se vários anos, quando Samuel, perturbado por um espírito,
Davi vai tocar para que o espírito de Samuel, ou o espírito, desculpa mais uma vez, o espírito ruim que estava em Saul, né? O espírito maligno que estava em Saul, ele é expulso através do louvor de Davi. E depois que Davi começa a guerrear as batalhas em Israel, que Davi vence o gigante Golias, ele passa a estar, ele se torna tipo um general ou um capitão. E Saul começa a sentir ciúme de Davi. Ele vê a possibilidade de perder o reino. E de repente lhe fora dito que aquele jovem moço havia sido ungido para ser rei de Israel. E ele não aceitava isso. Então ele começa a perseguir Davi. E Davi sempre ali. Uma das coisas que eu acho interessante nessa trajetória do rei Davi, é que ele diz claramente: eu não levantarei o calcanhar contra o ungido do Senhor. Irmãos, a gente encontra aí um grande conhecimento de Deus na vida de Davi. E também recebe aí um grande ensinamento. Não levantarei o meu calcanhar contra o ungido do Senhor. Davi deixa isso bem claro para nós. Olha que Saul queria matar Davi. Ele teve Saul 2 vezes em suas mãos, prontinho para que fosse morto. Mas ele disse 2 vezes: eu não levantarei o meu calcanhar contra o ungido do Senhor. Aí ele mostra para nós que a minha vingança é do Senhor. Viu? Então nós precisamos ter essa noção que Deus está em todo lugar, que Deus sabe todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. Só Ele é poder. E todo poder emana de Deus. Nós temos que ter essa noção. Até porque, meus amados irmãos, nós vemos que Davi, naquele momento, sendo um capitão ou general, ele podia também ter matado Saul. Mas ele assumiu mais uma culpa nessa trajetória. Mas ele era um homem que buscava a santificação no próprio Deus. Ele buscava ser humilde, ele buscava ser servo. Então ele não abriu mão de tirar sangue de Saul. Então ele abriu mão de tirar sangue de Saul. Ele não quis matar Saul. E Deus mais para frente entrega o reino em suas mãos. E meus amados irmãos, continuando aqui no texto que nós lemos, então Davi tem a sua trajetória, assume, se torna rei, vence várias batalhas e agora ele comete um pecado tremendo na sua vida. Ele pega o seu capitão ou general, que não dá para especificar aqui, e foi o general na frente para a batalha. E Davi, quando era costume dos reis também ir à batalha, mas Davi já estava rico, estava bem, então Davi não foi. Então Davi vê a mulher de um dos seus capitães ou generais se banhando, e ele toma aquela mulher para si, e ele engravida essa mulher, o pecado de adultério, e depois ele tenta trazer esse homem para coabitar com a sua mulher. E ele não aceita isso. Ele não aceita estar com a sua mulher porque os seus homens estavam em batalha. E meus amados irmãos, a gente entende aí que Urias ele prefere morrer do que também levantar o seu calcanhar contra o seu rei. É o que nós entendemos. E meus queridos amados irmãos, Urias vai para a frente da batalha. Davi manda ele para a frente de batalha através do primeiro general, e ele morre. Morre Urias e morre alguns soldados com ele. Então Davi comete um homicídio, ou vários homicídios, e também comete um adultério. E graças a Deus que havia um profeta, não mais Samuel, mas havia um profeta Natã. Irmãos, as nossas igrejas, é claro que não tem mais profeta de ofício, mas tem profeta da palavra. Então as nossas igrejas precisam de Natãs, homens que falem a verdade, homens que sejam mansos, homens que venham de encontro ao pecado. Nós precisamos de vários Natãs no dia de hoje. E Natã vai para Davi, conta uma história de uma cordeira, de um homem rico que tomou a cordeira do homem pobre, porque Davi podia se encolerizar, ficar com raiva e matar ele. Olha que coragem!
né? E ele vira para Davi e fala, olha, tu és esse homem que matou a cordeirinha, né? Um homem poderoso que pegou a cordeirinha do outro, podendo ter das suas próprias, né, da sua própria casa. E, meus amados irmãos, nós vemos que Davi, depois que Natan está com ele, nesse diálogo assim, meio fantasioso, mas no final Natan olha no seu olho e fala que ele cometeu o pecado, que ele cometeu o erro. E Davi cai em si, ele fala, pequei diante de Deus e também diante dos homens. E nós precisamos, amados irmãos, ter essa coragem de Davi. Nós muitas das vezes nem somos rei. Nós muitas das vezes não temos uma alta patente. Mas o grande, acho que o maior problema do ser humano é que nós não assumimos o nosso próprio pecado. Davi teve coragem de assumir o seu pecado. E ele pede a primeira palavra que ele usa, ou a segunda, né? Que a primeira é tem, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele conhecia Deus. Ele ainda ficou um bom tempo, quase um ano, remoendo aquele pecado. Porque, amados irmãos, quando o servo do Senhor, quando a serva do Senhor comete um pecado, que é feito contra Deus, que nós falamos aqui, nós ficamos remoendo aquilo no nosso coração. É como quando você fica de mal com o teu filho. Certa vez um irmão veio para mim e falou, pastor Cláudio Pereira, eu briguei com meu filho. Falei, por que, meu irmão, você brigou com seu filho? Não, porque nós estávamos discutindo sobre a Bíblia e nós nos aborrecemos e ficamos de mal um com o outro. Irmãos, que coisa estranha. Eu já falei uma vez aqui que Deus não precisa que nós o defendamos dessa forma. Apenas pregue a palavra de Deus. Você não precisa defender Deus brigando com seu irmão, com seu vizinho, com seu filho. E aquele homem tinha uns 2 meses que ele não falava com seu filho. Eu falei, meu querido, por que você não vai ao seu filho e fala com ele? Ele falou, mas pastor, talvez ele não me aceite, ou não aceite o meu perdão. Irmãos, não importa se a pessoa vai aceitar o seu perdão ou não. E passou-se mais um tempo e aquele homem veio e me abraçou, falou, pastor, foi tremendo. Eu pedi desculpa ao meu filho, pedi perdão ao meu filho. Ele já estava querendo vir a mim para pedir perdão. Mas o inimigo das nossas almas é assim, ele não quer que nós peçamos perdão. Porque o perdão não é um sentimento, é uma atitude. Você tem que decidir perdoar e pronto. O nosso Deus, ele quer perdoar, mas nós temos que ir a ele, porque nós somos a criação, nós somos a criatura. E nós precisamos pedir perdão ao Criador. E, meus amados irmãos, Davi teve coragem. Davi se colocou como servo, mesmo sendo ele rei da nação. E Davi voltou atrás. Nós precisamos ter coragem de voltar atrás nos nossos erros. Nós precisamos ter coragem de assumir que nós erramos. E Davi, naquele momento, ele assume o seu erro. E ele resolve orar ao Senhor, clamar ao Senhor e pedir a sua misericórdia, para que Deus o perdoasse. Então ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia e entendia que Deus é grande em perdão, é tremendo em misericórdia. Né? Diz ele, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele entra em oração com Deus, ele entra para falar com Deus, ele pede socorro a Deus porque ele estava errado, ele queria ficar livre daquele peso que estava sobre as suas costas. Meus amados irmãos, havia um livro que eu brincava com ele quando criança, chamado O Peregrino. Bunyan, acho que é John Bunyan, se não me engano, o nome do autor desse livro. E ele fala do peregrino, né, que somos nós quando pecamos e nós não demoramos para pedir perdão a Deus do nosso pecado. E, amados irmãos, vem várias soluções que não da Bíblia. Se você está com pecado, aí vem a filosofia, né? Ele personalizava a filosofia numa pessoa com a cara de muita cultura e tal, e conversava com ele.
né? Com o peregrino, somos nós quando estamos com pecado. E o peregrino com aquele saco de pecado, uma mochila de pecado nas costas, né? Como narrava o livro, né? Ele encontrava com várias pessoas, né? A justiça dos homens encontrava o peregrino. A justiça dos homens, ela sempre tem um destino para tudo, mas que nunca chega ao final. E John Bunyan, ele continuava dizendo, né, que o peregrino se encontrava com outras pessoas, ele personalizava essas questões de justiça, misericórdia do homem. O peregrino encontra com a sabedoria, né? A sabedoria, ela sempre dá um jeito para tudo, dá um escape para tudo, mas que o final, como diz a palavra, pode ser a morte. Porque não é coisa de Deus. Não que a sabedoria não seja de Deus, é que a sabedoria dos homens, ela não é de Deus. Ela só é de Deus quando você se espelha no próprio Deus. Provérbios diz que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós tememos a Deus, nós já começamos a sermos sábios segundo a vontade de Deus. Porque a sabedoria não é só cultura. A sabedoria também vem pelo aprendizado, principalmente o aprendizado da palavra de Deus, que também é cultura. Então nós precisamos aprendermos com esse Deus que nos fez. Ele implantou, ele projetou um manual para nós, que os homens escreveram a comando dele. E por isso nós estamos aqui nesta noite mostrando para você que Deus tem um manual para a sua vida, que assim como Davi tomou posse todo esse manual até a sua época, ele depois continuou esse manual devido à sua vontade de servir a esse Deus. E nós vemos aqui que ele continua orando ao Senhor, e ele diz no verso 5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Meus amados irmãos, aqui, estudando um pouco, você vai entender que a nossa natureza é pecaminosa. A criança nasce inocente, mas aos 8, 9, 10 anos, ele começa a entender as coisas e começa a entrar em pecado, começa a pecar como nós. Você não precisa ensinar o pecado a ele. Ele automaticamente, porque nossa natureza é pecaminosa em Adão. Mas a nossa vida tem perdão em Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que ele diz, em pecado me gerou minha mãe, ou fui gerado em pecado. Amados irmãos, por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. E nós precisamos, todos nós, brasileiros, judeus, árabes, seja quem for, temos que vir a Jesus. Então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não importa, ninguém é ninguém. Homem nenhum, ser humano nenhum. Tem que vir a Jesus para que possa ficar livre do seu pecado. E assim Davi naquele momento faz dessa forma. Ele diz no verso 7, purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Achamos interessante, amados irmãos, que o isope era uma erva usada pelos sacerdotes quando vinha do sacrifício, ele salpicava com aquela erva o sangue do cordeiro sobre as pessoas para dizer que o pecado delas estava sendo retirado. Ele ia, orava, entregava ao Senhor, falava com Deus e depois ele pegava aquele sangue e salpicava sobre as pessoas. E meus amados irmãos, nós vemos que Jesus Cristo ele veio com essa finalidade. O sangue de Jesus, esse cordeiro aqui, já significava o sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado por mim e você. Nós que estamos em época de Páscoa, nós às vezes não sabemos o que é a Páscoa. Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus por mim e por você na cruz do Calvário. Que depois ele, por ele ser o Cordeiro Pascual, o único Cordeiro que nos traz a vida, nos trouxe a vida através da sua morte. Ele proclama a ceia do Senhor. Eu tenho dito para os irmãos e para os amigos que a nossa Páscoa é Jesus, a nossa Pessá, a nossa passagem por cima do pecado, a nossa liberdade dos pecados é o Senhor Jesus. Ele nos traz a paz, porque ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas transgressões, e através da sua morte na cruz do Calvário, nós fomos sarados.
Então Davi já tinha essa visão lá no passado, porque Davi era um servo fiel a Deus. E o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Irmãos, é tremendo isso, porque os discípulos, quando ainda não tinham o conhecimento maior, né? Aluno é assim. Mas o bom aluno é aquele que pergunta. Então, os discípulos, eles que ficavam querendo saber. E Jesus estava ali, dizendo para eles que eu e o Pai somos um. E tu pergunta, e vocês perguntam, onde mostra-nos o Pai? Não é? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Davi, Abraão, Moisés, esses homens já vislumbravam a vinda do Messias, porque eles tinham essa comunhão com o Pai. O Messias, na época deles, ainda não tinha vindo, mas eles conseguiam, através da comunhão, através da incessante busca desse Deus, através do diálogo com esse Deus, eles tinham uma intimidade a qual nos dias de hoje nós precisamos ter. Povo de Deus. E por quê? Como é que nós vamos conseguir, pastor, ter essa comunhão? Busca Deus, lê a sua palavra, procura conhecer esse Deus. Procura orar, dobra o seu joelho, fala com Deus. No seu dia a dia, conversa com Deus, com os olhos abertos, não precisa estar falando. A mulher lá no templo, lá no passado, Ana, conseguiu orar, fazer o que a gente chama de oração silenciosa. E nós hoje não conseguimos fazer oração silenciosa. Falta buscar ao Senhor. E foi atendida na sua aflição. Porque o nosso Deus, já acabei de falar agora há pouco, é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso interior. E Davi já tinha essa noção e esse entendimento. Por isso que ele ora ao Senhor. No verso 8, ele fala, faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado estava assolando, o pecado estava destruindo, consumindo Davi, porque ele era um homem justo, segundo a vontade do Senhor. E ele não conseguia continuar em pecado. Então ele ora a Deus pedindo, esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Aí depois de pedir esse perdão, ele fala, cria em mim, Senhor Deus, restabelece, restaura, Senhor Deus, em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele queria ser justo, segundo a vontade de Deus e não segundo a própria vontade. Nós, às vezes, fazemos as coisas para as pessoas verem. A gente canta algumas músicas. Ó Senhor, eu te louvo, desculpa, pelo que tu és e não pelo que tu fazes. Ó Senhor, eu te busco, eu faço e aconteça. Acabou de cantar, você esquece até quem é Deus. Já começa a brigar com a esposa, começa a brigar com o marido, começa a fazer um monte de coisa. Irmãos, nós precisamos fazer as coisas para Deus com sinceridade, não fazer as coisas para os homens, para os seres humanos verem. Precisamos nos derramar mais na presença de Deus como esse homem que era uma grande autoridade e não se furtou de se derramar na presença de Deus, não deixou de se humilhar diante desse Deus poderoso, porque ele conhecia Deus. E nós precisamos também, meus queridos amados irmãos e amigos, nos quebrantarmos diante de Deus. E Deus, ele continua falando, né? Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele já tinha esse conhecimento e esse entendimento. Não retire de mim o teu Espírito. O Espírito Santo, ele já entendia que morava nele. Olha que naquela época a concepção era que o Espírito vinha, tomava e você realizava alguma coisa. Irmãos, mas Deus não mudou. Deus continuou o mesmo. A teologia diz hoje que o Espírito habita em nós, mas de repente é só a diferença de concepção. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não tinha se mostrado ainda, mas ele já era, ele já existia. Todas as coisas foram feitas pela palavra e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns acham que Jesus
é um Deus menor, segundo eles, foi feito depois. E o Espírito Santo é uma força ativa. Eles não conhecem a Deus. Precisamos ter misericórdia desses, para que eles possam conhecer o Deus na sua integridade, na sua íntegra. Conhecer um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, mas um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que está presente, um Deus que nos guia, um Deus que nos guarda todos os dias das nossas vidas. Ele pede para tornar a dar a ele a alegria da salvação, porque quando nós estamos em pecado, essa alegria ela fica meio que se esvai, ela se esvazia de nós. E nós precisamos estarmos alegres, irmãos. Eu estou alegre constantemente porque esse Deus tem sido misericordioso demais com a minha vida, com a minha família, com as igrejas onde eu vou. Por todo lugar que eu vou, eu consigo ver Deus nas crianças que nós ajudamos, nas pessoas de rua com quem nós trabalhamos, doando essas quentinhas e a palavra e a oração. Eu consigo ver Deus em tudo isso, meus amados irmãos, porque Ele é tremendo e maravilhoso. E a sua misericórdia é para sempre. E Davi promete para Deus que se ele devolvesse essa alegria que Davi tinha antes desse pecado, ele fala que ele ia começar a ensinar a essas pessoas, né, que esse Deus é maravilhoso. Olha, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, pelo testemunho que Davi iria dar desse Deus poderoso. Nós vemos depois Salomão, que aprendeu com seu pai. A mulher veio lá não sei de onde para ver a sabedoria de Salomão e glorifica ao Deus de Salomão. Cuidado com a história que contam aí, que é diferente, viu? O próprio Jesus diz que essa mulher veio de longe, né? A rainha do meio-dia veio de longe e conheceu a sabedoria de Salomão e glorificou ao Deus de Salomão. Isso é tremendo e maravilhoso, porque ele aprende com seu pai e com aqueles que sobraram, que ficaram, né? Então, Davi continua falando: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Você que tem crime de sangue na mão, que às vezes diz que, olha, eu acho que Deus não me perdoa mais, porque eu sou muito criminoso, eu sou muito ruim. Jesus diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Isso quer dizer que Jesus é Deus, né? E tem uma passagem, quando ele cura o homem da maca, né? Ele fala: para que saibais que o Filho do Homem, ele primeiro perdoa, né? Seus pecados estão perdoados. Depois diz ele: para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, tem poder na terra para perdoar os pecados. Eu te digo a ti: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele primeiro perdoa o homem, depois ele manda o homem para casa, são e salvo, no dia de sábado, com a cama embaixo do braço. Irmãos, isso é tremendo. Amigos, isso é maravilhoso. Eu não consigo andar, ficar sem meditar, sem falar, sem estar comentando sobre esse Deus tremendo, maravilhoso, misericordioso, porque ele é tremendo demais para nós. E às vezes a gente não contém em si por causa da grandeza desse Deus tremendo. E no final aqui, irmãos, ele diz ao Senhor: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não tem prazer, não te comprazes em sacrifício. Davi era rico, ele podia matar quantos bois ele quisesse, mas ele sabia que primeiro ele tinha que pedir perdão a Deus. Viu, amados irmãos? Coração quebrantado. Não adianta você ser rico, não. Deus não precisa da tua riqueza. A igreja precisa das ofertas dos dízimos para comprar cadeira, banco, ar-condicionado, conforto, som. Som é caríssimo. A igreja precisa, mas Deus não precisa do teu dinheiro. Então cuidado, pastor. Você que quer andar de carro do ano, né? Faça por merecer pelo menos, para que Deus possa estar te abençoando poderosamente. E meus amados irmãos, meus amigos de longe e de perto, finalizando essa gravação, né? Ele ainda pede a Deus: abençoa a Sião segundo a tua boa vontade
e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar, viu? Ele pede a Deus para que possa dar força aos homens, dar entendimento, da sabedoria, para que esses homens pudessem trabalhar com justiça, com a justiça de Deus em Jerusalém, para que os muros de Jerusalém fossem edificados, tanto os muros espirituais quanto os muros físicos. Então, meu amado, meu amigo, meu irmão, peça a Deus para entrar na tua casa, como diz aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Era o que Davi estava pedindo aqui para ele também, viu? Para que Deus possa te abençoar poderosamente. Fala com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará em você. Procura trabalhar para Deus, procura viver na presença do Senhor, que ele vai te abençoar, seja na Páscoa, seja no Natal, seja fora de época de festa. Em todo o ano Deus vai te abençoar, mas seja um servo de Deus, seja um filho de Deus, seja uma pessoa que procure fazer a vontade dele nesta terra, e você vai ver, não precisa ser rei, Deus vê a nós como filhos dele. Se você se coloca como um filho dele nesta noite, ele vai te abençoar. E nós estaremos ainda orando por isso, né? Se você quiser se tornar filho de Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos feituras de Deus, mas filho é só aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, né? E autor da sua salvação. Entregue a tua alma ao Senhor. Volta para Jesus nesta noite, você que está afastado da presença do Senhor, para que ele possa falar ao teu coração. Oremos ainda nesta noite. Deus amado e excelso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa palavra que tu nos deste nessa noite. Abençoa, Deus querido, essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz, da nossa fala. Toma cada um em tuas mãos, guardando, protegendo, livrando de todo mal neste momento, Pai. Oh Deus, entra, Senhor Deus, com a tua salvação e com a tua misericórdia. E abençoa, Deus, aqueles que querem te ouvir, abençoa aqueles que querem te servir, abençoa aqueles que querem a tua justiça, que querem o teu amor, que querem a tua misericórdia. Entra na vida de cada um e abençoa segundo a multidão das tuas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, Pai eterno. Amém, amém. Glorificado seja o nome do Senhor na tua vida, e que você nesta noite possa estar se voltando para Deus, para que ele possa também ser o Deus da tua salvação, assim como ele é da minha também. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, e que a tua casa espiritual e a tua casa material possam ser abençoados por esse Deus todo maravilhoso. Amém?